Bom dia a todos, tá? Meu nome é José Valmir Rebouças Júnior, residente do primeiro ano, né? Do Hospital Antônio Prudente. A gente vai falar aqui sobre um artigo do Radiographics, chamado Espaços de Visual-Robin, publicado aí em 2007, tá? Como orientador, a gente tem o professor Dr. Pablo Picasso, tá bom? Pronto, a gente inicia aqui um pouco de o que a gente vai apresentar, no que eu vou apresentar, uma introdução, tá? Anatomia e aspecto histológico, a gente vai falar um pouquinho, locais e morfologia na imagem, como em que locais aparece, qual o aspecto morfológico, a gente vai ver na ressonância, as diferenças na ressonância, a aparência normal e atípica, como a gente vai diferenciar também com diagnósticos diferenciais, isso é muito importante, que vem frisando bastante nesse artigo, e as conclusões, tá? Como introdução, uma pequena introdução com texto, né? Espaço de Virchow-Robin, ele recebeu o nome aí por Rudolf Virchow, um patologista alemão, e Charles Philippe Robin, um anatomista francês, né? Esses espaços são espaços também chamados perivasculares. Eles circundam as paredes dos vasos à medida que seguem o espaço subaracnoideu, certo? Através do parênquima cerebral. O objetivo principal desse artigo, dessa apresentação, é fornecer uma visão geral, também um pouco detalhada, dos recursos de imagem da ressonância magnética desses espaços, né? Diferenciando também de condições patológicas. Tá? Anatomia, assim, falando um pouco grosseiramente, né? Os espaços circundam tantas paredes de artérias, arteríolas, veias e vênulas, à medida que seguem o espaço subaracnoideu, tá bom? A gente tem uma imagem ilustrativa onde mostra uma artéria cortical, certo? Com o espaço de Virchow-Robin. A gente vê aqui como se fosse o parênquima, né? As leptosmeninges e o espaço de Virchow-Robin em íntima aderência aí com a parede arterial, né? Que seria nada mais que o espaço do líquido cefalorraquídeo, né? O espaço subpial e o parênquima cerebral também, tá bom? Aqui. Para ter uma noção um pouco também do padrão histológico, né? As artérias do córtex cerebral, elas são revestidas por camadas leptomeninges. Então, é subtendida da pia mater, por esse arranjo anatômico, né? Os espaços de Virchow-Robin das artérias intracorticais estão em continuidade direta com os espaços ao redor das artérias no espaço aracnoideu. Uma fotomicrografia de ampliação original, onde a seta reta aqui fala da parede arterial e onde esse espaço branco, né, que a gente vê na imagem, seria o espaço de Virchow-Robin, em continuidade assim com o líquido cefalorraquídeo, né? Esses espaços, eles são medidos em 2 milímetros, certo? Aparecem em todas as faixas etárias. Com a avançada idade, os espaços de Virchow-Robin são encontrados com frequência crescente, né? E tamanho aparente maior. A prevalência desses espaços na ressonância magnética também depende da técnica aplicada, onde imagens ponderadas em T2, mais pesadas, resultam na melhor visualização do espaço, né? Além disso, o uso de seções mais finas também demonstrará mais espaços a serem vistos, né? Aqui a gente vai iniciar com as imagens, né, a aparência na ressonância magnética e as características de intensidade do sinal, certo? Visualmente, as intensidades do sinal dos espaços de Virchow-Robin são idênticas ao do líquido cefalorraquídeo. Isso é importante porque de diferentes cortes e de técnica aplicada, esses espaços eles não mudam, tá? A aparência, eles vêm ele mantém a aparência, certo? No entanto, quanto às intensidades de sinal são medidas em espaços que provam ter uma intensidade de sinal significativamente menor do que as estruturas contendo líquido cefalorraquídeo ao redor do cérebro. Como eu estou lhe dizendo, aí a gente vê na superfície perfurada anterior, né, onde tem a seta apontada, a imagem T2
que ela aparece um pouco hipertensa, né? E quando ela vem em outra técnica aplicada, ela aparece hipoitensa, com sinal hipoitenso. Isso quer dizer que ela segue a mesma intensidade do líquido cefalorraquídeo, certo? Em pacientes com dilatações pequenas, moderadas, nos espaços de 2 a 5, o parênquima cerebral circundante geralmente tem intensidade de sinal normal, certo? E é importante também falar que os espaços de Virchow-Robin, eles não realçam com material de contraste, com gadolínio, né? Locais e morfologia desses espaços de Virchow-Robin dilatados normalmente ocorrem em 3 locais característicos. No artigo, ele é dito que são 3 locais característicos desse espaço de Virchow-Robin, né? O primeiro, também chamado tipo 1, ele é frequentemente visto nas imagens de ressonância magnética ao longo das artérias lentículo-estriadas que entram nos gânglios da base através da substância perfurada anterior. Isso aqui a gente está repetindo a imagem anterior, certo? Onde a topografia dos espaços de Virchow-Robin tipo 1 é nessa topografia, né? Que é chamada substância perfurada anterior, onde entram as artérias lentículo-estriadas, tá? Essas imagens aqui é de um menino de 6 anos, certo? Onde apresenta em diferentes técnicas e a morfologia vem seguindo igual, tanto em T2 como T1 e em FLAIR. No mesmo nível, o mesmo corte, tá bom? Aqui, o espaço de Virchow-Robin bilaterais tipo 1, numa mulher de 53 anos, com a imagem coronal ponderada em T1. Mostra áreas hipointensas, simétricas, na substância perfurada anterior. Só voltando aqui, que esses espaços seguem também a mesma intensidade do líquido cefalorraquídeo, que circunda aqui as circunvoluções cerebrais. Já o segundo tipo, tipo 2, ele pode ser encontrado ao longo do trajeto das artérias medulares perfurantes, à medida que entram na substância cinzenta cortical, em altas convexidades e se estendem para a substância branca. A topografia do tipo 2, né? A gente continua no espaço tipo Robin tipo 2, nas artérias medulares perfurantes. Aqui um hipersinal, uma intensidade alta, seguindo no mesmo corte, com outra técnica aplicada, né, com o hipossinal. Então, aqui a diferença não muda, né? A gente mantém o padrão, dependendo da técnica aplicada. Aqui os espaços tipo 2, a gente continua falando nessa imagem, de uma mulher de 73 anos, certo? Um corte axial, mostra múltiplos focos hipertensos no centro semioval em ambos hemisférios. São focos hipertensos, né? E o B, aqui na imagem B, a gente tem uma imagem flare axial, né, obtida no mesmo nível dessa, que são vistos como pontos hipointensos, né? Então, mantém o padrão. Muda o local, só que mantém o padrão, né? Em corte tem um hipertenso e aqui hipoitenso. A diferença nessas duas setas, que a gente já vai iniciar a falar de diagnósticos diferenciais, é que a gente vê uma área hipoitensa com a borda hipertensa. Eu acho que eu tenho essa imagem aqui, pronto. E aqui, você vê que muda já o padrão dela, que não segue o mesmo padrão do líquido cefalorraquídeo, onde fala que essas bordas hipertensas no hemisfério esquerdo são lesões de infartos lacunares antigos. Mantendo o padrão no morfologia e no tipo 2 de Virchow-Robin, já com um diagnóstico diferencial de espaço de infarto lacunar antigo. Já falando do terceiro tipo, né, o tipo 3, ele aparece no mesencéfalo. Aqui é importante falar que o mesencéfalo inferior, os espaços de Virchow-Robin na junção ponto mesencefálica circundam
os ramos penetrantes das artérias coliculares e coliculares acessórias, né? Eles estão localizados principalmente entre os pedúnculos cerebrais, no plano axial, e correspondem ao nível da margem tentorial, como visto em cortes coronais, né? Já no mesencéfalo superior, os espaços de Vischer-Robin são visíveis na junção mesencéfalo-diencefálica, né? Eles aparecem ao longo da artéria tálamo perfurante posterior interpeduncular, ou da artéria mesentalâmica paramediana e circuitos curtos e longos. Vou mostrar na imagem que fica melhor, né? Notando a topografia diferente. A gente está falando de espaço de Vischer-Robin tipo 3, no mesencéfalo já. Uma imagem T1, né? Hiperitensa, quer dizer, em T2, aqui. Pontos hiperitensos. Seguindo no mesmo corte, a gente vê, segue a mesma morfologia, só que um hipossinal, né? Seguindo aí do líquido céfalo-raquídeo, certo? É o conteúdo semelhante sempre ao do líquido céfalo-raquídeo, um ambiente normal. Aí, assim, a gente confirma que são espaços de Vischer-Robin. Não mudam a intensidade. Outra imagem aí detalhada do tipo 3, espaço de Vischer-Robin, num homem de 68 anos, né? Um corte axial, ponderado, mostra o quê? Várias áreas hiperitensas pontiformes no tronco encefálico. São áreas hiperitensas. Mostra aí claramente um padrão pontilhado fino nessas áreas hiperitensas. Certo? Já a imagem C, ela aparece semelhante ao do líquido cefalorraquídeo, certo? A configuração típica é o fato de que nenhuma alta intensidade de sinal é vista na imagem FLAIR. Isso vem confirmando que são espaços de Vischer-Robin. O mesmo corte, com técnicas diferentes, mantendo aí o padrão e não mudando. Certo? A gente vai falar também desses espaços de forma típica, né? Que ocasionalmente os espaços de Vischer-Robin aparecem marcadamente aumentados, né? Causando um efeito de massa e assumem aí configurações bizarras que podem ser mal interpretadas como outras, né? Processos patológicos. Na maioria das vezes, uma neoplasia cística, tá? Esses espaços, eles aparecem mais frequentemente como aglomerados de cistos de tamanho variados, e são mais comuns na região mesencéfalo-talâmica, né? Aí no território do tipo 3 dos espaços de Vischer-Robin. Esse território da artéria mesencéfalo-talâmica paramedial e na substância branca cerebral, certo? Também podem assumir aí caráter de espaços de Vischer-Robin gigantes nessa região, podendo causar aí uma hidrocefalia por uma compressão direta do terceiro ventrículo ou do aqueduto silviano, tá bom? Necessitando uma intervenção cirúrgica. Resumindo o que eu falei numa imagem, tá certo? A gente vai notar espaços de Vischer-Robin gigantes na região mesencéfalo-talâmica. Aqui é um paciente de 19 anos, tá? O A e B, um corte axial, certo? Não, A e B é corte axial, onde B as imagens são T2, né? Mostra uma lesão multicística na região mesencéfalo-talâmica. Essa lesão ela vai se estender aqui desde o pendúculo cerebral, certo? Esquerdo, do tálamo esquerdo, contendo cisto semelhante ao líquido cefalorraquídeo. Então, causando uma compressão, certo? Mas mantendo o mesmo padrão do líquido cefalorraquídeo. Já na imagem C, essa imagem axial ponderada em T1, com realce de gadolínio, aqui já do contraste, a gente vê que não mostra um realce, né? Isso nos confirma mais que são espaços de Vischer-Robin já gigantes, dilatados, né? Causando aí uma clínica já considerada no paciente, né? Causando obstrução do aqueduto silviano, resultando em hidrocefalia, né? O tamanho da lesão e o grau dessa hidrocefalia não foram alterados em comparação com a aparência das imagens obtidas 2 anos antes, né? O que fala nessa imagem. A gente denunciou aí um pouco da morfologia e os locais, né?
tipo 1, 2 e 3. Agora a gente vai falar um pouco de diagnósticos diferenciais, né? Sabendo-se aí que eles mantêm o mesmo padrão em T1, T2 e flare, em cortes iguais, a gente fala um pouco de diagnósticos diferenciais, os principais diagnósticos, né, e as características de imagem da ressonância magnética de cada entidade da doença, certo? Para a gente conseguir diferenciar. A gente inicia com infartos lacunares, né? Os infartos lacunares eles são pequenos infartos situados em partes não corticais mais profundas do cérebro e do tronco encefálico. São causadas pela oclusão, principalmente de ramos penetrantes que se originam das artérias cerebral média, cerebral posterior e basilar, e menos comumente das artérias cerebral anterior e vertebral. Os locais de predileção são os gânglios da base, tálamo e cápsula interna e externas, do ponte ventral e da substância branca periventricular. A gente falando em imagens agora, para a gente poder diferenciar se são espaços de Vichy-Robin ou não. Os infartos lacunares ele tendem a ser maiores que os espaços de Vichy-Robin, muitas vezes excedem os 5 milímetros, tendo em conta ali que os espaços que a gente falou no início são 2 milímetros, certo? No entanto, nenhum valor de corte ele é consistente com a autoacurácia diagnóstica. Não foi relatado na literatura, né? Até onde sabemos. Em contraste com os espaços de Vichy-Robin, os infartos lacunares, eles geralmente não são simétricos. É difícil distinguir de infartos lacunares dos espaços de Vichy-Robin por meio da forma. Então, só em ver a forma a gente não consegue distinguir, certo? Sendo que os orifícios em forma de cunha são mais propensos por infartos lacunares. Nessa imagem a gente vai diminuir só um pouco de infartos lacunares, tanto antigos como os novos, né? São agudos e crônicos em um homem de 66 anos, com densidade de prótons axial, certo? Mostra o quê? Múltiplas lesões de alta intensidade de sinal bilateralmente em gânglios da base. Na cápsula interna e também no tálamo, apontando aqui nas setas. A intensidade do sinal da substância branca paraventricular está normalmente aumentada. Na B aqui a gente vê uma imagem flare axial, múltiplas lesões pequenas de alta intensidade de sinal, certo? E lesões hipointensas circundadas por bordas hiperintensas. Então, você vê que no mesmo corte, né, com técnicas diferentes, ela já muda o padrão, ela não vem mantendo o padrão de despacho de Vichy-Robin, por mais que espera-se dilatada, ela tem uma borda já com hipersinal, né, hiperintensa nas lesões. Certo? E no C é um coeficiente de difusão, mostra um infarto recente no ramo da artéria posterior da cápsula interna direita, até aqui. Certo? Então, o diagnóstico diferencial com infartos lacunares, né, em cortes assim, iguais, porém com padrão diferente. Um diagnóstico diferencial. Outro diagnóstico é a leucomalácia periventricular cística, né? Falando um pouco dela, ela geralmente é observada em prematuros e é uma leucoencefalopatia resultante de um evento hipóxico-isquêmico pré ou perinatal. A gente falando aqui mais, quando a gente pensa nessa topografia, a gente está pensando num espaço de Vichy-Robin tipo 2, né? Que são das artérias ali das artérias penetrantes, né? Do cortical. E você vê que ela muda o padrão já. Né? Aí você vê um menino de 3 anos com história de asfixia perinatal, apresentava aí um atraso no desenvolvimento motor e mental e além de epilepsia. Né? Foi feita a ressonância magnética, mostra lesões hiperintensas na área peritrigonal direita, na seta branca. São lesões hiperintensas na área peritrigonal. Mas também a área esquerda, na seta curva, apresenta algumas. Aqui uma imagem coronal em flare, mostra a gliose ao redor das lesões císticas, que é um achado característico, essa gliose da leucomalácia periventricular cística, já em estágio final.
Então, são topografias aí, espaço Roban tipo 2, em técnicas diferentes, você nota a diferença de sinal, né? O hipersinal com a gliose ao redor, fazendo mais um diagnóstico diferencial. Esclerose múltipla, as lesões, elas podem estar localizadas em qualquer parte do sistema nervoso central, né? As lesões na substância branca periventricular e justa cortical correspondem à localização do espaço de Vichy-Robin tipo 2. Na fase aguda, essas lesões da esclerose múltipla são isointensas ou levemente hipointensas ao parênquima cerebral em imagens ponderadas em T1. Já na fase crônica, ela apresenta um centro hipointenso com a borda levemente hipertensa em T1 também, certo? Imagens ponderadas em T2 e FLAIR demonstram lesões hiperintensas, tanto no realce sólido quanto ao anel podem ocorrer, dependendo do grau da inflamação também. Aqui a esclerose múltipla, uma lesão ovoide, né? Onde A mostra um flare, e B, as imagens mostram uma lesão hipertensa. Na topografia ali dos espaços de Robin tipo 2. Nessa mesma imagem, fala-se que outras estavam localizadas atrás do corno occipital esquerdo e nos gânglios da base. Como resumo, a gente tem imagens aqui no mesmo corte, onde se mantém o hipersinal. E aqui a gente vai fazendo um diagnóstico diferencial de espaço tipo Robin, de Vichy-Robin. Aqui já seria um hipossinal, mantendo essa mesma topografia da lesão. A criptococose, que é uma infecção fúngica oportunista causada aí pelo Cryptococcus neoformans, afeta ali os imunodeprimidos do sistema nervoso central, certo? Os achados de imagens são, primariamente manifestações de meningite. A hidrocefalia, ela geralmente se desenvolve como resultado do exudato meníngeo agudo, também podendo ocorrer no curso da infecção devido a aderências meníngeas, certo? As áreas hiperitensas pontiformes, representando espaços de Vichy-Robin dilatados, ou criptococomas, tá? Pessoal, vai finalizar em 10 minutos, tá? Aí a gente entra no mesmo link, tá ok? Só um minuto. Vamos lá. Aqui é uma criptococose. É uma mulher de 58 anos com cefaleia e febre, soro positiva para o vírus do HIV. Uma imagem parasagital, ponderada em T2. Múltiplos espaços de Vichy-Robin dilatados na região dos gânglios da base. Aí foi um cultivo do líquido cefalorraquídeo, saiu positivo para criptococose. A mucopolissacaridoses, elas são distúrbios hereditários, né? Por falta de uma enzima que ela tem a incapacidade de quebrar o glicosaminoglucanos, GAG, né? O que é que ele resulta? Acúmulo desse substrato intracelular tóxico, né? Causando clínicas de retardo mental, motor, macrocefalia, deformidades musculoesqueléticas, né? Normalmente, os espaços de Vichy-Robin são dilatados por o acúmulo dessa enzima, glicosaminoglucanos, né? Acumulado resulta uma aparência cribiforme da substância branca, corpo caloso e gânglios da base, né? Nas imagens ponderadas em T1. A gente vê aqui a densidade axial de prótons, a imagem A, mostra espaços de Vichy-Robin dilatados, essas pontas de seta, e a imagem B, em coronal em flare, o aumento da intensidade do sinal do parênquima cerebral circundante. Esses achados indicam que os espaços não são espaços de Vichy-Robin, que são normalmente dilatados. Há também o aumento do espaço do líquido cefalorraquídeo frontalmente, né? Então, você nota a intensidade de sinal diferente, claro, né, com a clínica do paciente e tudo, mas você vê que não são espaços de Vichy-Robin dilatado.
As neoplasias císticas também são um importante diagnóstico diferencial, como dilatações gigantescas dos espaços podem causar efeito de massa, né? Assumir configurações bizarras, que podem ser interpretadas erroneamente como um tumor cerebral cístico, né? No entanto, esses tumores geralmente têm componentes sólidos que podem realçar com contraste. E já no espaço de Wischer-Robin, não realça, como a gente viu na imagem anterior. Aqui, uma imagem aí bem característica de diagnóstico diferencial, né? Um astocitoma pilocídico desmoplásico do tálamo direito, pendúculo cerebral e tronco cerebral. Abrange toda essa topografia. O hipersinal, as imagens mostram uma massa, né, com componentes sólidos e císticos também, em pontas de seta. Quando a gente passa para a imagem C, ao realce do gadolínio, você vê que realça, muda o padrão, né? Entra aqui como diagnóstico diferencial no espaço de Wischer-Robin, que com contraste já não teria esse realce, né? Ela manteria o padrão em mesmos cortes. Apesar de ser uma lesão extensa, abrangendo aí topografias, neurocisticercose também entra como diagnóstico diferencial, certo? Infecção aí pelo parasita de cisticerco, Taenia solon, né, do porco. Os achados na ressonância magnética são variáveis, dependendo do estágio, né, da evolução da infecção. Tem estágios que são vesicular inicial e coloidal, estágios nodular, granular e calcificado. Aqui uma neurocisticercose parenquimatosa na fase vesicular, um menino de 17 anos. Imagem ponderada em T1, você nota a lesão, e se vê também um Scolex, né, localizado excentricamente na seta, que é um achado patognomônico de neurocisticercose. Cistos aracnoideus, eles representam cistos intraaracnoideus contendo líquor que não se comunica com o sistema ventricular, né? Estes cistos, eles aparecem como massas sem realce, bem definidas, que são isointensas ao líquido cefalorraquídeo, em todas suas sequências de imagem, né? Incluindo as ponderadas em difusão. Podem ser diferenciados dos espaços de Wischer-Robin por sua localização. Aqui já é interessante, porque eles apresentam em todas as sequências o padrão de imagem, né? A gente vai fazer a diferenciação dos espaços de Wischer-Robin mais pela sua localização típica, né? Ó, um cisto aracnoide pericelar em área da cisterna em uma menina de 16 anos, a imagem axial em flare. Mostra um cisto redondo, bem definido, né? Contendo, semelhante ao líquido cefalorraquídeo, né? Como eu falei, né? Se fosse na espaço de Wischer-Robin, a gente iria diferenciar pela topografia, né? Aqui mais no mesencéfalo, tipo 3, região perfurada anterior, tipo 1, e mais na cortical seria o tipo 2. Mesmo ao seguir o padrão do líquido cefalorraquídeo, pela topografia a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial. Também tem os cistos neuroepiteliais, tá? Eles são lesões raras e benignas, em sua maioria assintomáticas. A etiologia é controversa, mas as anomalias do desenvolvimento são prováveis, né? São lesões esféricas e ovoides, medem até vários centímetros de tamanho e podem ter efeito de massa. São revestidos com epitélio fino e têm um conteúdo semelhante ao líquido cefalorraquídeo. Um cisto neuroepitelial do pendúculo cerebral, uma mulher de 60 anos com epilepsia. Um cisto de conteúdo semelhante ao líquido cefalorraquídeo, a gente vê que tem a mesma aparência, só que ele tem um tecido adjacente, né, de intensidade normal, diâmetro de 15 milímetros. Na B, uma lesão benigna, né, provavelmente representa o cisto neuroepitelial, embora também possa ser um grande espaço de Wischer-Robin. Aqui nota-se uma diferença já mais difícil para a gente diferenciar. Bem, pessoal, esses aqui são alguns diagnósticos diferenciais, os principais que foram citados no artigo, tá? Como conclusão da apresentação desse artigo, né, a gente tem que saber que os espaços de Wischer-Robin
são espaços ou espaços perivascular, circundam as paredes dos vasos à medida que passam no espaço subaracnoideu através do parênquima cerebral. Podem ser vistos em imagens de ressonância magnética em todas as faixas etárias, né? Também podem tornar-se marcadamente aumentados, fazendo diagnósticos diferenciais com cistos de grandes tamanhos, né? É importante que o conhecimento de suas características de intensidade de sinal e localização ajude a diferenciar de diferentes condições patológicas, o que foi falado. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, em locais específicos, fazendo diagnósticos diferenciais na intensidade do sinal, né? Sendo no mesmo corte. Tá bom? Algumas referências foram citadas no artigo, tá? E é isso. Obrigado. Muito bom. Muito bom, Rebouças. Parabéns, viu? Obrigado, professor. E como você está no R1, é um artigo muito bom para vocês do R1, né? Se familiarizar com esse. Vocês vão ver isso aí, tanto o espaço perivascular, tanto na tomografia como na ressonância, mais na tomografia, né? Que vocês vão rodar primeiro lá. Sim. E aí tem essas topografias mais comuns, né? E os diagnósticos diferenciais. Sim. Muito bom essa sequência que a gente está fazendo aí, dos artigos por ano, né? Tá bom? Parabéns aí, quando finaliza aí a gravação. E depois você me manda o áudio, tá? A gente publicar lá com uma foto sua. Tá bom, meu amigo? Perfeito. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa semana de trabalho aí. Tudo de bom, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos aí à residência. Obrigado. Siga aí o canal do Neuroclube, viu? No YouTube. Já está seguido, já. Pode deixar.